Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos na nossa aula de Sociologia, sintam-se todos abraçados. E hoje a nossa conversa rápida vai ser sobre políticas públicas, cidadania e direitos fundamentais. Por que conversa rápida? Porque, na verdade, ainda faz parte de uma aula introdutória dentro desse processo, em que o sistema está sendo organizado e dentro deste processo também que os alunos estão sendo inseridos no sistema de aula online. Então, a gente conversa um pouquinho sobre políticas públicas e a importância, deste tema para o conhecimento social, ou seja, mas o que é cidadania, o que são direitos fundamentais e principalmente o que são políticas públicas que, na verdade, devem beneficiar a população dentro das suas necessidades básicas, principalmente. Então, direitos fundamentais, eles são os direitos mais básicos de todos os cidadãos, E é o bem-estar da sociedade, ou seja, é o governo, o Estado, dentro de um processo democrático, um sistema democrático, que busca trazer, através das suas políticas públicas, o bem-estar social. E o que são políticas públicas? É o conjunto, na verdade, de todas as ações, de decisões do governo que são voltadas para a solução de problemas da sociedade, ou seja, eles discutem os nossos representantes legais, porque dentro de um sistema democrático, o povo tem o poder, o povo ele escolhe os seus governantes e esses governantes, então, através das discussões, das leis, trazem o benefício a essa sociedade através das políticas públicas, através do que eles votam, de leis, enfim, para que essa sociedade possa ter, então, sanado os seus anseios e as suas necessidades, mais básicas, tá? Então, na verdade, as políticas públicas, elas são de interesse público, porque as pessoas, elas necessitam, são de fato pontos e temas de anseio social, de necessidade social, Então, por exemplo, agora durante a pandemia que nós estamos vivenciando, houve a necessidade de verba do governo, chamado também de uma verba social, para acolher aquelas pessoas mais pobres dentro deste momento tão delicado na qual nós estamos vivendo. Isso tudo demandou o quê? Demandou uma decisão, uma votação e automaticamente aí se transformou numa política pública que visa beneficiar a população mais carente durante esse processo de pandemia que nós estamos passando, tá? Mas o que são direitos sociais? Eles são adquiridos, foram adquiridos como? Quando a gente fala em pensamento humano, quando a gente fala em transformação social, quando a gente fala, de conquistas sociais, óbvio que a sociologia também busca lá na linha cronológica da história alguns momentos bem importantes para determinados temas, principalmente naquilo que envolve, o desenvolvimento social. Então, eu trouxe aí dentro do tema direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, bem o conceito de cidadania, direitos e deveres individuais e coletivos. Cidadania, vou mais longe ainda, quando as pessoas têm conhecimento desses direitos e desses deveres, ou seja, isso também está vinculado ao índice, ao nível de escolaridade, de conhecimento. Quanto mais conhecimento as pessoas possuem, mais elas conhecem os seus direitos e os seus deveres, A gente traz aí, então, a Revolução Francesa e o slogan liberdade, fraternidade, igualdade, que, na verdade, é um grande motivador aí dos movimentos sociais, na busca pelos direitos e garantia da democracia até, ainda se usa muito, mas
né? A Revolução Francesa, então, ela traz esse slogan e ela foi motivada ali pela época das luzes, pelo iluminismo, onde desabrochou, né, todo um incentivo ao uso da razão, à filosofia, ao conhecimento científico, e aí floresceu muito, né, os ideais políticos e democráticos, principalmente no que diz respeito exatamente à igualdade, né, à liberdade, bem condizentes com o sistema democrático, né? E bem contrário até ao que se vivia na época lá antes, que era um sistema bem absolutista, ainda baseado em feudos, altamente ditador, restritivo, inquisitivo, né? E que, na verdade, depois disso, quando a gente fala de direitos coletivos e individuais, a gente tem que lembrar também da Revolução Industrial, né? Ou seja, o boom da indústria, onde as pessoas elas vieram de todos os locais e começaram a habitar, né, os vilarejos, pequenos locais, centros ali onde as grandes fábricas se estabeleceram, e uma demanda muito grande de pessoas para trabalharem nessas fábricas, crianças, mulheres, né? Com uma longa jornada de trabalho, um trabalho bem escravo, sem saneamento básico, sem alojamentos apropriados a essas pessoas. Então, isso também fez com que se motivasse aí pela necessidade uma luta aí de busca de direitos trabalhistas, né, de maior igualdade, de maior humanidade. E aí depois também, quando a gente fala um momento bastante marcante, né, foi após a Segunda Guerra Mundial aí, e aí houve a necessidade então de se criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que na verdade elas são o embasamento da nossa Constituição Federal, que tem os nossos direitos e deveres. Então, na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é a base das constituições federais dos países democráticos, né? E por isso que eu coloquei ali junto a Constituição Federal, que ela também nos traz esses direitos e esses deveres, né? Individuais e coletivos de toda a sociedade. E o direito à vida é um ponto muito importante que também está tanto na nossa Constituição como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esse ano a gente vai conhecer um pouquinho melhor, até para cair por terra, né, alguns mitos e principalmente dentro do senso comum, alguns slogans que deram para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, tirando talvez pela falta de conhecimento toda a essência contida, né, nessa cartilha. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esses direitos, tá? E essas garantias individuais, coletivas, e assegura a inviolabilidade desses direitos, ou seja, a gente tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e tantos outros mais direitos assegurados na nossa Constituição. E, obviamente, que quanto mais conhecimento a gente adquire, mais prática a gente quer ter desses direitos, desses deveres, e aí entra a palavra cidadania, ou seja, quando automaticamente eu vivencio tudo isso, certo? E continuando ainda na Constituição Federal, né, a gente tem então a garantia da cidadania, principalmente como um dos fundamentos, né, democrático e de direito, valores sociais e de trabalho, o pluralismo político, tudo isso é, na verdade, a garantia de uma democracia, tá? E que está presente, obviamente, tem que ser cuidado, respeitado, zelado na nossa Constituição Federal, certo? E aí ainda o objetivo, a gente vai abrir a Constituição Federal esse ano e vocês vão ver tudo isso e muito mais contidos lá, que é a nossa garantia, a nossa Carta Magna que garante,
né, esses direitos sociais. Então, construir uma sociedade livre, justa, solidária, com desenvolvimento nacional, na busca da erradicação da pobreza, na busca da diminuição da marginalização, das desigualdades sociais, onde se busca promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Né? E eu gosto muito desse artigo 5º, onde diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, onde é garantida a todos nós brasileiros e quem mora aqui a inviolabilidade do direito da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança, da propriedade. Esse vídeo, na verdade, esse material, não o vídeo, né? Ele é o mesmo material que eu coloquei lá no site, mas como entraram outros alunos, eu refiz, então, esse vídeo para trazer para vocês a importância desse tema, que agora sim a gente aprofunda em nossas aulas e em nossos debates que nós teremos. Então, o que são as políticas públicas, pessoal? Se fala tanto na notícia, as políticas públicas que visam moradia, políticas públicas que visam a saúde, principalmente nessa época de pandemia, políticas públicas que visam, na verdade, amenizar o sofrimento dos mais carentes, dos mais pobres, que visam diminuir o valor do combustível, do gás de cozinha, políticas públicas que beneficiam a população mais carente, né? Enfim, o acesso às coisas. Então, na verdade, as políticas públicas, elas são a prática propriamente dita da nossa Constituição, ou seja, os governantes, eles criam políticas públicas quando eles votam lá no Congresso, né? Para quê? Para beneficiar a sociedade, o bem comum. Isso é uma sociedade democrática, né? Eles são nossos representantes legais porque nós votamos nele pelo voto, ou seja, mais uma característica de uma sociedade democrática. Então, na verdade, eles criam essas políticas públicas, que é a prática da nossa Constituição, para beneficiar a população. Nem sempre isso está na prática, todas as nossas necessidades, né, de sujeitos, de indivíduos, nem sempre são colocadas em prática, né, em todas as necessidades. Mas essas políticas públicas, elas devem atender, sim, o anseio social, tá? E aí tem um pensador aí, voltando lá, né, na história do contrato social, eu trouxe aqui até um pensamento, ele não é de 2003, mas o autor que trouxe esse pensamento, né, afirmava aí, né, que a segurança do sujeito, do indivíduo, né, tinha que ser preservado pelo Estado, pelo governo, através de um contrato social, né? Então, aí já se tinha todo um olhar para dentro de um Estado que deveria garantir os direitos da população, né? Se a gente vivesse num Estado democrático como a gente vive hoje, teríamos que ter esses direitos garantidos, tá? Que são os direitos sociais, como aqui a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, né? Então, isso tudo está na nossa Constituição Federal aqui no artigo 6º, tá? E a gente vai falar muito mais sobre esse tema, na verdade, ainda dentro de um processo introdutório aí. Vou deixar esse material já para vocês em PDF aí na nossa sala de aula. Ainda nós não temos nenhuma atividade essa semana, mas nós iremos ter, tá, gente? Muito obrigada por estarem presentes aqui conosco e a gente vai conversando, se falando aí. Se liguem, não esqueçam de dar o seu joinha agora no final do vídeo. Muito feliz em rever vocês. Beijo grande, cuidem-se.